Olá, meu nome é Mariana Belize e hoje eu quero conversar com vocês sobre o meu projeto literário, que se chama Olho de Belize. Hoje em dia ele está em formato de podcast, mas ele já tem 10 anos e nesses 10 anos ele passou por diferentes formatos. E eu escolhi fazer esse vídeo para justamente passar para vocês a história desse projeto e, de certa forma, comemorar que ele tem 10 anos. Então, ele foi criado por mim. Eu sou professora e doutoranda em literatura brasileira pela UFRJ, mestra em literatura brasileira também pela UFRJ e graduada em letras, português, literaturas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. E hoje em dia, o Olho de Belize está dividido entre relatos de leitura, livros de cabeceira e Ouvido de Belize, onde eu falo sobre, onde eu falei, inclusive fiz um episódio só sobre música, Mas o projeto mesmo ele visa divulgar e promover a arte da leitura, em diversas facetas, e o exercício da escrita como um desenvolvimento educacional, eu sou professora, e como um desenvolvimento humano, da escrita e da leitura. Ele foi iniciado em 16 de outubro de 2014. Eu estava na graduação ainda, eu tinha 24 anos, e ele nasceu como uma página no Facebook, e onde eu publiquei um texto que eu escrevi sobre uma apresentação de dança de uma artista, inclusive da Baixada Fluminense. O projeto começou no meu foco mesmo da Baixada Fluminense. Eu fazia parte de coletivos da Baixada Fluminense, trabalhava nesses coletivos, fazia parte de uma cultura que era feita na Baixada Fluminense, com a questão dos saraus. Fiz parte do coletivo Pó de Poesia, que é um dos coletivos mais famosos que tem na Baixada, com uma grande tradição de eventos de literatura e de fomento à literatura. E então, nessa página, nesse início, eu escrevia resenhas curtas sobre literatura, teatro, escrevi sobre artes plásticas também. E o público-alvo eram moradores da Baixada Fluminense. Em sua maioria, os textos também eram sobre artistas desse território. Então, eu falava sobre os eventos que aconteciam, tinha um pouco também de jornalismo envolvido, tinha um pouco das minhas leituras também da época da graduação. Enfim, ele era um exercício de escrita. Enfim, mas durante todo o projeto ele sempre foi um exercício de escrita para mim. Ele nunca foi algo, ele nunca teve um formato, um padrão. E durante muito tempo eu quis que ele tivesse, eu tentei fazer com que ele tivesse um padrão específico de escrita e tal, e que eu tivesse esse padrão. Mas aí, depois de tantos anos, eu realmente desisti, porque cada livro, cada obra de arte que eu tomo contato durante esses anos, são as obras que me dão a linguagem que eu preciso para escrever sobre elas. Foi isso que eu descobri também nesses anos todos. Aí, o que aconteceu? Em 2017, teve um evento lá na Rural, em Nova Iguaçu, organizado pelo PET, e pelo Leafro, foi a 6ª Semana da Baixada. Inclusive, essas Semanas da Baixada eram eventos maravilhosos, porque movimentavam não só a cultura da Baixada, mas tudo que envolvia a questão, as questões políticas, sociais e etc. da Baixada Fluminense. E eu participei de muitas delas. E nesse evento específico, na 6ª Semana da Baixada, eu coloquei uma apresentação, uma comunicação, justamente apresentando o Olho de Belize e falando sobre como era esse desenvolvimento. Eu ainda estava muito focada nessa época em fazer um exercício de crítica literária. Eu tinha uma certa obsessão com esse espaço, que hoje em dia eu já não tenho mais. Eu já acho que as coisas se dão por um outro viés, pelo menos na minha vida, na minha caminhada. Mas naquela época não. Naquela época eu era muito mais Caxias e até mente fechada, eu acho, do que eu sou hoje.
com esse projeto, né? Esse projeto ele abriu muito a minha mente, ele me ajudou muito a escrever melhor, a falar melhor, a me posicionar melhor politicamente, socialmente. E aí, com o passar do tempo, né, o que aconteceu? Em 2017 eu apresentei esse trabalho, né, na universidade. Foi uma coisa muito bonita para mim, porque ele tinha pouquíssimo tempo, né? Eu estava engatinhando ali ainda, dentro desse território, dentro dessa descoberta, dessa escrita, de como é que ia ser essa linguagem, o que eu ia colocar ali ainda. Eu ainda estava, para mim era o início ainda, né? E aí, com o passar do tempo e a necessidade do espaço para textos maiores, para imagens, e uma visão sobre outros territórios, eu vi o projeto tomar forma no WordPress. Então, eu criei um site, eu criei um blog, na verdade, e lá o projeto se desenvolveu até 23 de fevereiro de 2023, onde recebi textos também de outros artistas, recebi textos de escritores da Baixada, como a Elizabeth Nascimento, que é uma grande escritora da Baixada, e professora também. Também recebi um texto da Dandara Suburbana, que é uma grande escritora também. Entre outros artistas também, entre outros escritores, me mandaram contos também. Eu publiquei contos, eu publiquei poemas de escritores da Baixada Fluminense, divulguei eventos, divulguei livros, enfim. E aí eu entrevistei escritores, né, como eu disse, foquei em artistas de outras áreas, como eu falei, da questão da música. Então, eu escrevi uma resenha sobre um álbum chamado Rio Escuro, que é o álbum do Pedro Iaco e do Giovanni Aze, que é um álbum lindíssimo, inclusive. Escrevi sobre artes plásticas, especialmente sobre a pintura do Dida Nascimento, que é um grande artista, um grande músico da Baixada Fluminense, que é presidente do Centro Cultural Donana, onde acontece o Sarau Donana, do qual eu fiz parte, sendo do coletivo Pó de Poesia. Então, eu escrevi um texto sobre uma das obras dele, chamada Ares de Maria, que é um quadro belíssimo. Coloquei fotos, falei do poema que tem na parte de trás do quadro, enfim. E tudo isso é um exercício de escrita, não só de crítica, mas um exercício de escrita também poética. Porque eu não queria fazer uma coisa engessada, né? Eu queria dialogar com aquela obra, dialogar com aquele artista, dialogar com a produção, né, daquele artista. E também falei muito sobre projetos de outros artistas da Baixada Fluminense, como, por exemplo, a poeta Ivone Landim, que criou as gravatas que são guias, e outras fanzines e etc. Também escrevi textos baseados, né, em outros projetos de outros artistas. Tudo isso num diálogo com o território. Diálogo esse que foi fundamental para a minha formação como ser humano, né, porque a universidade, aí falando em termos de graduação, né, em termos de graduação, a Universidade Pública Federal me deu suporte discursivo, suporte teórico, né, muito grande. Tive um suporte teórico muito grande na universidade, muito mesmo. Tanto de literatura brasileira, quanto de teoria, quanto de crítica. E olha que não era um bacharelado, era uma licenciatura plena que eu fiz, né? Mas eu tive um suporte teórico muito maravilhoso. Tive aula com professores como Nonato Gurgel, um grande poeta, que infelizmente não está mais entre nós, mas ele foi o meu orientador de graduação e eu tenho um orgulho imenso de ter sido orientada por ele. Foi mais do que um orientador, foi mais do que uma figura que me ensinou e continua me ensinando a cada vez que eu lembro dele, falo dele. Então, eu agradeço muito, muito a tudo que o Nonato me ensinou nos meus anos de graduação. Gostaria, inclusive, de ter tido a cabeça um pouco mais aberta para ouvi-lo mais, sabe? Porque foi, para mim, uma grande perda o Nonato. E aí, né, nesse meio de caminho aí desses anos, né, que eu estou comentando com vocês, aí a gente já vai entrar aí 16, 17, né? Em 2017, né, eu publiquei reflexões sobre o exercício da crítica literária, ainda muito
como é que fala, assim, muito iniciante, né? Eu estava na graduação ainda, né? E eu comecei a exercitar resenha de teatro, né? Para falar de teatro. E aí, fala de teatro como alguém que ama teatro. Não quis dar uma de Bárbara Leodora, entendeu? Não, sabe? Quis falar de teatro como alguém que senta assim, vai assistir teatro com amor. Com amor. Então eu escrevo sobre teatro com amor. Então meu texto sobre música e sobre teatro, sobre artes plásticas, sobre outras áreas, ele sempre vai ser enviesado. Por quê? Porque eu vou escrever com muito amor, com muito afeto, sendo muito fã, entendeu? Amando muito o teatro, amando muito a música, então é muito enviesado. E era uma coisa que eu tinha muito medo, inclusive, no início. Eu ainda tinha uma ilusão de ser imparcial, enfim, uma bobagem. Mas, no fim, eu entrei nessa linha de escrever sobre teatro a partir de 2017. Aí eu escrevi, a minha primeira resenha foi sobre uma peça chamada Chão de Pequenos, que eu assisti, se não me engano, acho que foi na Caixa Cultural, no Rio de Janeiro, né? Depois eu assisti Jacques e a Revolução, que é uma peça do Ronaldo Lima Lins, que depois viria a ser o meu querido, os romances dele seriam meus objetos de pesquisa em mestrado e agora no doutorado, né? Aí eu assisti O Princípio de Arquimedes, também em 2017. Assisti um Hamlet lindo da Armazém Companhia de Teatro, pela qual eu sou extremamente apaixonada, né? A Armazém Companhia de Teatro é uma companhia de teatro pela qual eu sou apaixonada, tão apaixonada quanto eu sou pela Companhia de Teatro do Zé Celso, né? Então, 2017 foi um ano assim, de muito teatro, né, na minha vida. E aí, em 2021, eu continuei escrevendo durante todos esses anos aí, de 17 a 21. Mas em 21 aconteceu uma coisa importante. Eu me mudei, porque assim, na internet, a mudança das plataformas ela vai acontecendo de forma cada vez mais acelerada. Então, se a gente tinha um blog, depois, 2 anos depois, a gente já tinha um Medium. Aí depois, agora tem Substack. Aí tem YouTube. Enfim, é uma coisa assim, como é que você fala? Que, para mim, que sou uma pessoa mais analógica, é muito difícil de acompanhar. Então, em 2021, muita gente já estava no Medium, inclusive ganhando dinheiro. E eu entrei atrasada. Porque eu sempre vou entrar atrasada nessas questões. Assim, infelizmente, eu já desisti de querer ser a primeirona nas coisas, não dá. Né? Eu entrei em 2021 e ali eu fui em busca de parcerias e contatos. Né? E aí resultou num trabalho em conjunto com a plataforma Fazia Poesia, através do projeto que eu enviei para eles, o Viva Poesia Viva. E em 2022, eu publiquei resenhas de livros de poesia como A Ossatura do Rinoceronte, da Divanise Carbonieri, A Implantação do Trauma e Seu Sucesso, do Ricardo Escudeiro, Paganíssima Trindade, da Amor Ribeiro, Atravanco na Casa, do André Siqueira, Mais do que a Areia, Menos do que a Pedra, que é o livro do Ronaldo Lima Lins, e alguns outros publicados. Eu fiquei 1 ano, né, de parceria com eles, publicando uma resenha de poesia por mês, né? E, aliás, antes disso, né, como eu falei, eu continuei publicando lá no Medium e no site, ao mesmo tempo, também. Então, eu publiquei resenhas sobre Umbuama, do Daniel Rodas, O Pássaro Solitário, da Alexandra Vieira, O Coração Pensa Constantemente, da Rosângela Vieira Rocha, Alguém para Segurar a Minha Mão, da Giovana Damasceno, Mini Sertão, do Nonato Gurgel, Criogenia de D, do Leonardo Valente, O Privilégio dos Mortos, do Wisner Fraga, Tocaia do Norte, da Sandra Godinha, que, inclusive, da Sandra Godinha eu escrevi sobre 3 livros dela, não só sobre Tocaia do Norte. Tocaia do Norte é o mais recente, é o que eu escrevi mais recente lá em 2021, se não me engano, ou 22. E aí, mas os textos da Sandra, sobre os livros da Sandra Godinho, que é uma grande escritora também, me renderam a publicação em livro, que foi um livro lindíssimo sobre a autoria feminina, organizada pelo José Benedito, um professor
que teve esse livro, assim, foi um livro maravilhoso sobre escritas de autoria feminina. E eu tive o prazer de botar um texto lá sobre as obras da Sandra Godinho. Então, continuando, eu publiquei também resenhas sobre Conversa no Jardim, da Maria Valéria Rezende e do Roberto Menezes, e sobre Lâmina do Espelho, do Ronaldo Lima Lins. Além dessas, eu também publiquei Todos os que Conheço São Suicidas, do Cristiano Silva Rato, um maravilhoso livro, Périplo, do Otto Leopoldo Wink, Palavras Póstumas, da Diana Pilate, Trágico nas Masmorras, da Mariana Godoy, Eu Sozinho Brincando de Vazio, do Samuel Malentaque, Passagem Estreita, da Divanise Carbonieri, Muda Cobra, do Maurício Batista Vieira, Música de Pianola, do Renato Sutana, entre outros. Não dá para citar todo mundo, porque são muitos textos durante muitos anos, né? E aí... Deixa eu respirar. E aí, em 13 de setembro de 2021, eu criei o podcast, né, do projeto literário Olho de Belize. Ele vai se desdobrando, né, durante esses anos todos. E aí eu já estava graduada e vi a possibilidade de entrar em maior contato com o público através do Spotify, que é a plataforma onde está, né, o podcast, e disponibilizando resenhas em áudio, onde eu acho que ali teria mais um contato mais amistoso, sabe, mais íntimo entre eu como leitora e a pessoa que vai ler e que vai escutar, né? E aí eu comecei, como eu falei, a disponibilizar essas resenhas em áudio. Algumas resenhas eu simplesmente peguei as que estavam escritas e passei para o formato de áudio, né? Então, entre 2021 e 2023, eu publiquei relatos de leitura. Aí também mudou o título, né? Já não são mais críticas, resenhas críticas com grande... Não, eu acho que eu fui me tornando humilde com o tempo, sabe? Fui vendo as minhas limitações. Veio pandemia, veio o governo Bolsonaro, eu fui baixando as minhas expectativas comigo mesma. E aí eu comecei a publicar o que eu chamo hoje de relatos de leitura, além de relatos de leitura sobre meus livros de cabeceira, né? Então, eu publiquei sobre Lâmina do Espelho, do Ronaldo Lima Lins, que foi, inclusive... Aliás, que foi um livro que esteve na minha dissertação de mestrado e que está agora também na minha tese. E aí falei sobre A Mulher Faminta, que é o meu livro favorito do Tiago Germano, Ruas de Sal, do Bartolomeu Pereira Lucena, Algo Chega Tarde Demais, do Ricardo Pedrosa Alves, Dura Lição, do Renato Sutana, Fissura no Asfalto, do Dinarte Albuquerque Filho, Movimento Suspeito, do José Antônio Cavalcante, Roda Gigante, do Rick Ferrari, Pente Fino para Passar na Cabeça, do J.R. Júnior, As Horas do Tempo, de Iverson Carneiro, entre outros. Então, em 2023, ainda no Medium, né, mas já com uma dobradinha, né, no perfil do Instagram também, porque aí eu estava navegando entre essas plataformas. Eu estava tentando alimentar o Instagram, tentando alimentar o Medium com texto escrito e gravar o podcast, além de mestrado e doutorado que eu estava fazendo aí também nesse meio tempo. 23, eu acho que... 23 eu já estava no doutorado, se não me engano. E aí eu continuei, né, publicando resenhas teatrais, né, resenhas sobre teatro. Aí eu publiquei sobre A Aforista, que foi no CCBB, que é uma peça espetacular, e sobre Brás Cubas, maravilhoso, da minha querida, amada Armazém Companhia de Teatro. Também nesse mesmo ano, eu participei da antologia de contos Desobediências Miúdas, organizada pelo Coletivo Escreviventes, do qual eu faço parte, né? Faço parte há uns bons anos aí do Coletivo Escreviventes, que é um coletivo de mulheres, grandes escritoras, e que tem me auxiliado muito com subsídios, vamos dizer assim, uma certa estabilidade, né? O Coletivo Escreviventes, ele tem essa capacidade de
tem sempre as provocações de escrita, a gente está sempre ali conversando, tem os grupos e tal, então é uma coisa que mantém sempre a gente em movimento, é muito bom. O Coletivo Escreviventes foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, de fazer parte, assim, porque realmente é um coletivo que é uma mãe, sabe? É uma mãe. E aí eu participei dessa antologia de contos chamado Desobediências Miúdas, e eu também publiquei o meu primeiro livro de poemas pela editora Urutau, intitulado Nada de Ti Me Devora. Ele foi feito por financiamento coletivo na época. E aí, eu também fui entrevistada para o trabalho de conclusão de curso de uma amiga minha. Também fui entrevistada pelo Zé Danilo Rangel, né, no Instagram dele, e eu falei sobre o exercício da crítica literária na época, mas falei mais especificamente sobre o meu trabalho, que era um trabalho que eu estava muito focada nessa época, que era o trabalho de leitura de originais, que é algo que eu ainda faço, mas com mais parcimônia do que antes, né? Porque é um trabalho complicado, assim, bem complicado. E aí, em maio de 2023, em maio de 2023, eu concluí mais uma etapa, né, do projeto do Olho de Belize. Aí eu saí do coletivo Pode Poesia, depois eu retornei para o coletivo. E aí, retornando para o coletivo, eu pude fazer uma coisa do Olho de Belize que eu sempre quis, que era a questão da doação dos livros. Então, quando eu ia para o sarau, eu morava perto, né, do sarau, também dava para fazer isso. Eu levava os livros que os autores me doavam, fazia a resenha, e esses livros iam para a comunidade, entendeu? Eles não ficavam comigo presos na minha casa, né? Eu devolvia eles para o mundo, vamos dizer assim, né? E as pessoas pegavam e levavam para suas casas e iam ler. Então, para mim, aquilo ali era maravilhoso, sabe? E é uma coisa que eu continuo fazendo. Todos os livros que me mandam, eu leio, faço a resenha, mas em sua grande maioria eles são devolvidos para a comunidade, né? E da comunidade da Baixada Fluminense. E aí, quando eu voltei para o Pode Poesia, eu organizei a primeira antologia, né, do coletivo, com financiamento do governo, se não me engano, do governo do estado até, né? E aí eu fiz parte também do coletivo Fulana de Tal, que organiza saraus em Nova Iguaçu. Em maio de 2023, eu também participei do projeto da escritora Noélia Ribeiro, A Fim de Poesia, no Instagram. Tudo isso levando o Olho de Belize, tá, gente? Porque todas essas coisas que eu estou contando para vocês aqui, que tem a ver com a minha vida, o Olho de Belize estava ali comigo. Por quê? Porque era o projeto da minha vida. Era o que eu fazia. As pessoas me conheciam através do Olho de Belize. E aí, eu participei do projeto da escritora Noélia Ribeiro, A Fim de Poesia, que foi no Instagram, né? Fui acompanhada pelos poetas Daniela Rezende e Luciana Assunção. Em julho de 2023, eu fui selecionada para a publicação do meu segundo livro de poemas pela Ofícios Terrestres Edições, que é o meu livro mais recente, o Encara a Grande Noite, que foi lançado em outubro de 2024. Nesse mesmo ano, né, eu fui selecionada pela editora Cinete para a antologia de mini-contos, em parceria com o canal Acontece nos Livros, que é do Isner Fraga. Também ofereci uma oficina, né, uma oficina da palavra, no Centro Cultural Donana, em Belford Roxo, e tive uma resenha grande, assim, bem bonita, publicada no site da editora Besouros Abstêmios, sobre o livro Relicário de Cuspes, do Leonardo Valente, que foi, assim, maravilhoso, né? Ele não só gostou muito da resenha, como ele também fez essa delicadeza de publicá-la no site da editora, né? Em 2024, eu participei como organizadora de diversas edições do Sarau Donana, como participante do coletivo Pode Poesia. E em abril, no dia da Baixada Fluminense, eu abri o evento de posse dos conselheiros de cultura de Duque de Caxias, a convite da Vanessa de Menezes, no Museu Ciência e Vida. Para mim foi uma honra, assim,
uma honra inenarrável, porque foi no dia da Baixada Fluminense, no município da Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, e eu fui ler um poema que eu fiz em homenagem à Baixada Fluminense, onde eu cito todos os municípios que fazem parte desse território, que é o território da minha vida, né? Eu nasci em São João de Meriti, morei em Nova Iguaçu, estudei em Nova Iguaçu, morei em Belfor Roxo, trabalhei em cultura em Belfor Roxo, trabalhei em cultura, com cultura em Nova Iguaçu, né? E sabe, então assim, é um território que eu me sinto muito pertencente, assim, não só porque eu nasci aqui, mas porque eu me fiz daqui, né? Então, aí eu participei desse evento, que foi lindo. Nesse mesmo ano, eu continuei publicando resenhas, né, sobre peças teatrais. Aí publiquei sobre Deserto, Em Nome da Mãe, que inclusive foi no Sesc de São João de Meriti. Fim de Partida, que foi no CCBB. Nossa História com Chico Buarque, no Teatro Riachuelo, um musical também. Dicas para Sofrer em Paz, no Sesc Copacabana. A Última Sessão de Freud, que foi no Teatro Adolfo Bloch. Nebulosa de Baco, que foi no CCBB, uma peça chamada Sal, lindíssima, no Sesc Copacabana, e entre outras, né? Como eu falei, não dá para citar tudo, porque senão esse vídeo vai ficar aqui com 2 horas. Além disso, eu participei da primeira roda de conversa e leitura do Coletivo Escreviventes, em agosto, no Centro Cultural da Justiça Federal, no Rio de Janeiro, e eu me tornei professora voluntária na Rede Emancipa, em Belfor Roxo, no bairro de Santa Maria, participando também do seminário de formação de professores deles em 3 de agosto de 2024. Em dezembro, tive um conto publicado na revista Contos de Sansara e retomei, né, as gravações do podcast em 2025 com uma resenha sobre o Esquecimento Necessário, o livro de poemas do Renato Sutana. Daí, publiquei também sobre Anatomia de um Quase Corpo, da Yara Fers, Estados Alucinatórios, do Eduardo Sabino, Nave Alienígena, da Divanise Carbonieri, O Mundo Gira Até Ficar Giraia, do André Carvão, Verás que Tudo é Mentira, do Mário Baggio, Os Céus Se Gastariam, do Gabriel Moraes Medeiros, isso eu já falei. A Bandeja de Salomé, da Adriane Garcia, Lugares Ogros, da Thelma Scherer, A Índole dos Cactos, do Tiago Germano, Dias de Pedra, da Isabela Scalambrini, entre outros. Participei também da live A Mulher que Fala, da Mostra Literária Molinete, em janeiro desse ano, 2025. Então, em conclusão, né, são mais de 10 anos, porque esse ano vai fazer 11 anos em outubro, né? Então, são mais de 10 anos trabalhando em prol da divulgação da literatura brasileira contemporânea, além das discussões sobre crítica literária, teatro, poesia, artes plásticas, música, seja por via escrita ou falada, o trabalho segue nas redes. Se falarmos em termos de números, no Instagram, temos atualmente 1.422 seguidores orgânicos. O que isso significa? Que eu nunca paguei um anúncio no Instagram ou no Facebook ou em qualquer plataforma. Mariana, mas você não pagou porque você não quis. Não, eu não paguei porque o meu projeto, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Então, eu nunca paguei porque eu nunca tive dinheiro, gente. A verdade é essa. Então, são 1.422 seguidores orgânicos, né? No Facebook, 1.400 curtidas e 1.500 seguidores também orgânicos. E no podcast, atualmente, se não me engano, são 48 ou 50 episódios com o planejamento de gravação para pelo menos mais 50 episódios ainda esse ano. Entre literatura brasileira contemporânea, literatura brasileira mesmo, de outras épocas, né? Como, por exemplo, Graciliano Ramos, Machado de Assis, Clarice Lispector, Hilda Ilst, esse povo tranquilo, né? Esse povo suave. E também resenhas de literaturas de outros países, né? Que foi uma coisa também que eu acabei abrangendo. Não consegui porque eu li Fausto e
E falei, não, eu preciso fazer uma resenha sobre isso, e acabei abrindo o leque para outros tipos de literatura também. Então, como eu falei, né, o objetivo central segue sendo o mesmo: produzir resenhas focadas no objetivo de dialogar com as obras de arte. Resenhas temperadas com afetos, com sinceridade, e comentários baseados nos meus anos de estudo de literatura, né? Literatura brasileira, também de teoria literária, de crítica literária, de filosofia, que é algo que eu tenho estudado muito, não só durante a minha vida, mas bastante recentemente por causa da tese. A minha tese é baseada no existencialismo do Sartre, né, no livro dele, O Ser e o Nada. Então eu estou com uma base filosófica aí, justamente trazendo isso para o contato com a literatura, as questões existencialistas do Sartre. E a ideia é propagar a leitura como uma arte acessível, e a escrita também, imprescindível para o nosso desenvolvimento como seres humanos, né? Como uma arte para todos, não só a leitura, como a escrita também. Eu sou professora, né? Então a minha maior preocupação é a educação. É promover a educação, promover a leitura, promover a língua portuguesa, a literatura brasileira e etc. Além de promover a escrita e a produção de textos de autores brasileiros que estão na cena editorial independente na contemporaneidade. Ou seja, divulgar pessoas que estão escrevendo grandes livros, mas que ou não são premiadas, ou não têm acesso a grandes veículos de imprensa, veículos de mídia, não tem grana para isso, né? Ou talvez também não tenha interesse também. Tem muita gente que não está interessada em ser famoso, vamos botar assim, né? Por incrível que pareça. E aí eu pego justamente essas obras, né, de autoria feminina, obras que têm um peso filosófico e tal, e trago para o Olho de Belize como algo que me empolga muito, né, esse trabalho com a literatura brasileira contemporânea. E é isso, né? Eu gravei esse vídeo também, em especial, para agradecer ao Gabriel Moraes Medeiros, que é o editor da Ofícios Terrestres Edições. Ele me convidou para um evento, né, em Campinas Literárias, se não me engano, o nome. E eu não consegui participar do evento porque o clima do Rio de Janeiro simplesmente resolveu não me auxiliar. E aí caiu um pé d'água ontem. Foi ontem. Caiu um pé d'água e eu fiquei sem internet. Pensei, bom, vai cair um pé d'água desse amanhã também? Logo, é melhor eu cancelar com o Gabriel do que deixar ele na mão, sabendo que, quando eu vi os vídeos, entendeu? É muito difícil. Eu fico pensando nos negacionistas do desastre climático, porque os vídeos são assustadores, entendeu? Os vídeos do Central do Brasil, os vídeos de alagamento em São Paulo e tal. Então, assim, eu gravei esse vídeo também com esse objetivo. Essa fala seria a fala justamente que eu ia fazer no evento, né, para as pessoas que estão lá, os alunos que iam estar lá, eram estudantes, né, que iam estar lá, para me ouvir. Então, eu achei importante gravar esse vídeo, não só como comemoração dos 10 anos do Olho de Belize, como uma forma de também agradecer a todos os autores que nesses 10 anos estiveram comigo. E aí eu citei alguns nomes aqui, outros nomes eu não citei. Por quê? Porque são muitos, graças a Deus, né? Muitos autores, muitos assessores de imprensa confiaram no meu trabalho durante esses anos, para escrever resenhas de teatro, para escrever resenhas de literatura, e diante de todos os percalços que a vida, né, me apresentou durante esses anos, eu consegui levar esse projeto à frente durante 10 anos. E eu falei, esse vídeo
é a minha forma de agradecer a vocês que estiveram comigo durante esses 10 anos e dizer que vamos continuar fazendo esse trabalho, né? Agora eu vou buscar umas outras estratégias de financiamento, né, e tal, mas basicamente era isso que eu queria falar com vocês. 10 anos de Olho de Belize e que venham mais 10. O Olho de Belize é o projeto da minha vida e eu só tenho a agradecer a você que ouve meu podcast, a você que lê meus textos, aos autores que mandam seus livros, às editoras que doam seus livros para mim às vezes, para que eu faça esse trabalho. Então eu agradeço às editoras independentes que pegam um livro, porque eu sei o valor. Eu sei o valor de fazer um livro e o que custa você pegar esse livro e enviar para uma pessoa, ir lá no correio, pagar. E aí eu venho aqui e faço a resenha. Então eu sei como esse circuito funciona, porque eu também sou escritora, ainda sou escritora de poesia, né? Não sou escritora de romances e etc. Sou escritora de poesia, né? Então eu tenho consciência de como o mercado editorial funciona, tenho consciência de como os prêmios funcionam, de como as feiras literárias funcionam e todo esse processo, né? Por mais que eu fique quieta, recolhida no meu canto muitas vezes, ainda assim eu posso garantir para vocês que eu tenho muita consciência de tudo que acontece. E essa consciência me foi dada por todo o trabalho que eu tive na Baixada Fluminense. A consciência que eu criei, a consciência crítica, né, que a gente fala, ela veio do meu trabalho na Baixada Fluminense. Eu sou muito grata porque não só o Olho de Belize nasceu na Baixada Fluminense, como ele é cria da Baixada. Eu nasci também na Baixada Fluminense. Então, o meu agradecimento, esse vídeo também, ao território da Baixada Fluminense, essa terra maravilhosa do qual eu nasci e estou aqui ainda. Sempre estarei aqui na Baixada Fluminense. Não importa o que aconteça, a Baixada Fluminense é o meu lar. E não há lugar melhor no mundo do que o seu lar. Isso é território, isso é pertencimento. E é a esse território que eu devo tudo que eu tenho hoje. Então, eu serei doutora, assim como sou mestra em literatura, assim como sou professora. Tudo isso foi a Baixada Fluminense que me deu. É isso. Então, muito obrigada a você que esteve comigo até agora. Muito obrigada. Ouçam meu podcast, está lá no Spotify. Eu vou reformular o site. Enfim, tem muitos planos aí para esse ano. E continuarei gravando os podcasts com episódios novos, né, toda semana. E é isso. Um grande abraço. Se cuidem. E Larô Exu. Exu é Mojubá.